continuar. Agora a gente tem, né, um seminário sobre a saúde do músico. Legal, e legal. acaba que pega carona um pouco no que a Jennifer falou, das dificuldades dela, de dores, né? E até a importância do relaxamento, né? Para que a gente tenha uma qualidade de vida tocando melhor, né? E então é muito importante então esse seminário agora. Eu vou falar um pouco dos convidados. Eu estou em contato aqui com o professor Robinson. Então eu vou deixar a palavra com o professor Sérgio Rocha para falar um pouco sobre essa importância desse seminário, falar da saúde do músico, e volto daqui a pouco para apresentar os convidados, para resolver aqui a entrada do professor Robinson, que está me mandando mensagens aqui. Bom dia a todos aí. Vamos organizando aqui a apresentação, né? Essa iniciativa do ABT aí, de ter um horário, né, voltado exclusivamente para essa temática da saúde do músico é muito importante, e eu vejo que já tem algum tempo, né? Eu lembro que o festival que aconteceu em Belo Horizonte, coordenado pelo saudoso Paulão, né, Paulo Lacerda, ele foi a primeira pessoa que deu esse espaço, né? Naquela ocasião, festival em Belo Horizonte, eu nem sei mais qual que foi, né? Deve ter sido o quinto festival, tudo ali, né? E houve uma mesa redonda. Na ocasião, a Doroteia, que era a esposa dele, era ortopedista, e eu também falei um pouco sobre ansiedade de performance. E já naquela época já havia esse espaço, né? De lá para cá, muita coisa aconteceu. A gente tem o simpósio científico da ABT, já está aí, salvo engano, aí na 12ª edição. Esse ano nós temos 22 trabalhos, né? E entre esses trabalhos, tem alguns trabalhos voltados para essa questão da saúde do músico. E, além disso, tem a nossa revista científica, né? O The Brazilian Trombone Association Journal. Uma das sessões também é voltada para a questão da saúde do músico. Então, eu acho fundamental que a gente possa ter esse espaço, e agradeço mais uma vez pelo convite de mediar essa mesa redonda aí, recebendo os nossos colegas, né, que vão desenvolver alguns tópicos aí. Então, assim, eu vou passar a palavra novamente ao Marcos Flávio para fazer as apresentações aí e tal. E parabenizar também a organização desse evento, tá? Muito interessante, um formato muito eficiente também, e toda a equipe, né? O Marlon e todos esses envolvidos na logística aí. Então, de parabéns, e vamos seguir aí. E agora nós estamos com essa honrosa função aqui de ser o mediador dessa mesa redonda aí. Então, eu passo a palavra ao Marcos Flávio, para ele poder fazer a abertura, né, do evento. Estou resolvendo aqui a entrada do professor internacional, convidado, professor Robinson, mas a gente vai dar o início, sim. Eu gostaria de convidar o professor Diego Ramires, da UFMS, né? O professor Alexandre também, Alexandre Magno, e para que vocês possam falar durante 20 minutos, né, sobre o tema, e logo após o professor Sérgio Rocha vai mediar uma discussão, inclusive as perguntas, né, já ficam abertas no chat para serem feitas depois da explanação dos professores, e o professor Sérgio Rocha, então, ele pode, né, começar a fazer essa mediação. Então, pode começar tanto com o professor Diego ou com o professor Alexandre Magno, ok?
e eu estou acabando de resolver aqui. O professor Robson Giraldo, ele está com problemas para entrar aqui, eu estou resolvendo com ele aqui, daqui a pouco ele está junto com vocês, ok? Ok. Bom, eu gostaria de fazer também um comentário aqui, porque já há algum tempo, né, o Marcos Flávio, nessa logística toda de organizar um festival brasileiro, que não é pouca coisa, ele me perguntou assim, bom, tem vários que podem ser convidados, né, mas quem você gostaria de que participasse, né, além do Alexandre Magno, etc. Né? E eu citei o Diego Ramírez, porque é um professor que publicou um trabalho numa dessas sessões da nossa revista científica que foi muito interessante. Ele, na época, fez uma revisão lá das questões preventivas que diziam respeito à respiração e várias referenciais, né, importantes. Então, assim, eu vejo que hoje o Marcos Flávio acatou essa sugestão minha, eu vejo que hoje o Diego está fazendo parte aí dessa mesa redonda e são perfis totalmente diferentes, né, que vão tratar de alguns assuntos todos importantes. Eu acho que um dos objetivos principais é a gente poder, em algum momento, reconhecer algum problema e saber que existem estratégias e ações que podem minimizar os problemas, né? Como a Jennifer também comentou na exposição dela. E eu acho que é algo que democratiza o conhecimento e faz do nosso dia a dia ser mais proveitoso e, diante de alguns problemas que a gente vai encontrando na nossa trajetória, a gente pode ter essas mãos amigas aí que podem nos ajudar, né, através do conhecimento na área. Então, passo a palavra aí pode ser o Diego mesmo. Diego, bom dia. Com a palavra, Diego Ramírez. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Marcos, Flávio. Bom dia a todos. Para mim é um prazer estar aqui podendo falar um pouco sobre esse tema importantíssimo, né? E tão pouco tratado, na verdade, na realidade dos trombonistas e dos músicos também. Na verdade, eu queria deixar o Alexandre começar pela questão de cordialidade do mais antigo, né? Mas vamos lá, então. Então, eu queria tratar aqui com vocês, expor um pouco sobre deixar a questão principalmente da distonia, que é um assunto que ele tem uma excelência, assim, uma maestria como pouquíssimos aqui no Brasil, ainda mais tratando-se de trombone, e falar um pouco sobre a questão da perda de audição, e juntamente com isso eu posso falar também um pouco sobre a questão da respiração e linkar com o que a professora Jennifer tratou anteriormente também. Bom, quanto à questão da audição, inclusive tem pesquisas mais voltadas, mas feitas, na verdade, na área clínica e não por músicos, até porque não poderiam pesquisar, não teriam o embasamento para pesquisar, mas também não há uma preocupação grande com essa saúde, né, com a questão de como isso vai interferir na vida e na carreira, por uma série de razões que eu vou expor a seguir. Bom, então eu vou falar de um termo que traduzido para o português fica a perda de audição induzida por ruído, né? Que na prática seria a nossa perca de audição cumulativa através dos ruídos, né? Ou barulhos, poderia falar também, que a gente acaba sendo exposto durante a nossa vida. As pessoas, os não músicos também, mas os músicos muito mais, pela questão da exposição, tocar em orquestra, tocar em uma banda amplificada, enfim, uma série de possibilidades. Então, essa perda de audição, ela acaba acontecendo de forma acumulativa, gradual, né? Na maioria dos casos, em grande parte dos casos, pelo excesso de exposição a esses ruídos. Por exemplo, uma coisa acontece, até eu falo aqui, mas gosto de usar exemplos
que ocorreram na minha vida, com conhecidos que eu conheço. Teve um conhecido trombonista aqui do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, que ele perdeu a audição de um ouvido. Ele não é profissional, mas perdeu a audição de um ouvido por ter estourado uma caixa de som ao lado do ouvido dele. Então, isso é uma forma extrema dessa perda de audição, né? E repentina. No nosso caso, de trombonistas, que é mais específico, acaba acontecendo essa perca pela exposição, por exemplo. Nós tocamos ali na orquestra, à frente da percussão, por exemplo. Então, são níveis de ruídos que o nosso ouvido não é feito para isso. A gente acaba danificando as células que a gente chama de células ciliadas, né? Que são responsáveis por receber o estímulo sonoro e transmitir ao cérebro. Então, essas células são danificadas com o passar do tempo, naturalmente, isso vai acontecer a partir de uma certa exposição acima de entre 70 e 80 decibéis, e naturalmente ela se recupera, se regenera quando a exposição é moderada. Não sendo moderada, que é um caso extremo, passando de 80, 90 decibéis, ela acaba sendo danificada. É um músculo, é como se fosse um músculo, assim, e não se regenera, né? Não acaba não se recuperando, né? Então, o que já aconteceu, provavelmente acontece já aconteceu com a maioria aqui, é a questão de, por exemplo, tu tá exposto lá a tocar com uma banda, ou alguma orquestra, um grupo, ou em um local fechado, ou quando tá em um volume, uma intensidade sonora muito alta, exposto a esse ruído por um tempo, 6 horas, 1 hora, por algum período de tempo tu acaba tendo a audição abafada, sentindo a audição abafada, ou ainda aquele zumbido no ouvido, né? Então, o que acontece? Isso vai se recuperar, é natural que se recupere, aí tá, é muito importante, é recuperável, a gente vê, não precisa ir ao médico para consultar nem nada, mas quando não é uma exposição e um nível de decibéis muito extremo. Então, quando isso acontece, quando é muito extremo, é um dano irreversível, é um dano que vai ser permanente, tu não vai retomar a tua capacidade total e geral de escutar, e, adentrando um pouco mais nessa questão, determinadas frequências. Por exemplo, a gente começa perdendo a percepção do agudo, dos extremos agudos, né? Eu, por exemplo, há um tempo atrás, faz uns 3 anos, eu fui fazer uma geometria e realmente teve alguns sons que já não escuto. São extremos, assim, até o médico falou, não, tá tranquilo, não escuta tais sons, mas são normal para a tua idade, para a tua faixa etária. Eu, não, tudo bem, eu sou músico, expliquei tudo. Enfim, mas eu quero reforçar esse cuidado, que a gente é corriqueiro, tu vai lá, senta na orquestra, no grupo, ou vai dar aula, ou ensaia, toca, tu acaba se acostumando com a exposição alta, mas isso é extremamente danoso pro teu ouvido, e isso realmente não tem volta, simplesmente da questão cumulativa. Bom, seguindo, na questão de prevenção, né? Não é só falar o que acontece. É muito falado no tratamento. Bom, Diego, vão me perguntar, estou perdendo, não estou escutando direito, o que eu faço? A primeira coisa que os especialistas recomendam é uma redução, claro, na exposição. Isso é bem óbvio, mas diminuir o tempo, ou sempre que possível toca, sai um pouco do ambiente, ou ainda, no caso das orquestras, não se tem uma preocupação ampla aqui no Brasil, mas em algumas orquestras, principalmente na Inglaterra, em Londres, tem uma preocupação grande, e há estudos dentro dessa questão da audição. Nos Estados Unidos tem o conhecimento, mas não há um preparo efetivo, e no Brasil menos ainda. No Brasil há pouquíssimas pesquisas e o preparo, assim, pensando na audição do músico. Claro que se pensa uma sala no melhor resultado sonoro para a orquestra, como ela soa, mas para a audição do músico não é pensado, infelizmente. Então, seguindo nessa questão da prevenção, então se recomenda evitar, claro, essas exposições,
E, se não for possível, claro, utilizar protetores, né, auriculares, para reduzir essa agressão ao ouvido. Aí entram outras questões, claro, de como tu vai te sentir tocando, como vai soar, o que tu vai conseguir escutar da orquestra, mas esse por especialistas é recomendado, né? Então, o que mais? Bom, juntamente dessa questão de audição, do que a gente consegue escutar ou não, tem a questão vizinha, similar, que são os outros músculos, né? Que também estão envolvidos e que também a gente acaba tendo problema uma hora ou outra. É comum, por exemplo, a nossa postura ao tocar não é uma postura muito ergonômica, né? É uma postura natural, ficar com os braços erguidos nessa posição muito tempo. Não é a grosso modo, assim, uma forma bem ampla, bem genérica, o nosso corpo não foi feito, posso dizer, para tocar trombone, né? A gente adapta, treina ele para que a gente consiga ter um bom tempo nessa postura, vibração de lábios, respiração, então nem se fala, né? Então, dores nos outros músculos. Por exemplo, eu achei muito interessante, eu consegui pegar mais no finalzinho, que eu estava estava numa fisioterapia, finalzinho da exposição do aquecimento da professora Jennifer, e eu uso também esse método que ela usa, de segurar o trombone com 5 dedos, eu acho fenomenal, porque tu acaba diminuindo bastante a pressão nos lábios, né? E além de dar para mim, pelo menos, eu penso, dar um resultado sonoro mais satisfatório, mais harmônico, mais amplo, tu acaba também condicionando o teu lábio a não trabalhar sob uma pressão excessiva, não mais do que necessário, né? Do que está selado para que o ar não vaze, mas que tu tenha um som consistente, amplo, cheio de harmônicos e sem massacrar o lábio, né? Sem ter gerar danos ao lábio, que aí depois entra numa questão mais muscular e distônica, aí eu deixo pro Alexandre. E o que mais? Assim, não só aí, ampliando um pouco, não só a questão de nós, trombonistas, mas outros músicos também, violinos principalmente, tem muita dor ao tocar o instrumento, uma posição com o instrumento aqui, mesmo com o pescoço reto, o instrumento não fica numa posição muito confortável, as mãos também, enfim. E eu queria falar, que eu acho que é a realidade talvez de muita gente, é a questão de ter esse tipo de problemas, vários problemas na verdade, de dor, físicos, distonia, musculares, enfim, lesões auditivas, mas pela questão da falta de, não diria nem estabilidade, porque mesmo quem é estável também poderia ter esse problema, mas a questão de perder o emprego, a questão de não expor, não procurar ajuda, que é muito comum, de não procurarmos ajuda, com medo da repercussão, porque você tem que estar bem, tem que estar em forma, você tem que estar tocando, você tem que estar bem condicionado para conseguir um emprego ou para não perder o seu. Então isso é um fato que eu acho que todo mundo se preocupa com isso, de realmente não procurar uma ajuda por esse medo de não ter trabalho e não ter uma condição de prosseguir com a sua música, de fazer a questão musical. Bom, não passei o tempo ainda não, né, Sérgio? Tá, então tá. Então sigo aqui. Então, e um olhar um pouquinho mais amplo, que acaba também corroborando com o que eu falo, da questão de não procurar ajuda, é a questão psicológica, que é muito importante. Eu não sou psicólogo, né? Mas estamos muito bem representados aqui. Mas a questão psicológica, que a questão de depressão, é o mal do século XXI, né? É uma epidemia que existe, na verdade, de questões, das doenças da ordem psicológica, de ordem psicológica, e que aí eu tento englobar tudo, que por tu perder a audição, né, no meu primeiro assunto, das lesões auditivas, tu acaba tendo uma série de ações que acabam te afetando no meio social. Por exemplo, tu vai ter que escutar uma TV muito mais alta,
tu vai falar gritando e tu vai tocar também muito mais forte, também, ou seja, tocando mais forte tu pode danificar os teus lábios. Então, é uma série de coisas que acabam por um problema que a gente acaba tendo, afeta toda a tua vida social, né? E psicológica também, que é uma coisa importantíssima, que deve ser tratada, deve ser discutida, dialogada. Os problemas, como eu falei da minha questão de fisioterapia, eu tive uma lesão, uma fibrose leve, correndo, né, na coxa, e fui tratar, super natural. Agora, enquanto nós, músicos, tu tá mal, tu tem um problema no lábio, cortou, ou teve uma lesão interna no músculo, uma coisa mais séria, o que tu faz? Para onde tu vai? Né? Então, a gente, além de nós não termos esse hábito, a gente tem essa questão não é vergonha, mas questão de não expor para não perder o emprego, esse medo. E tem poucos especialistas, tem poucas pessoas aptas, na minha opinião, a tratar disso de uma forma adequada, né? Uma forma que realmente vá solucionar teu problema, realmente te ajudar a voltar a ter uma prática satisfatória. E eu acho que e seria também a questão de a gente poder fazer realmente música, né? Porque isso tudo, a gente está falando de parte de saúde, poderia incluir outras coisas, prática saudável, dormir bem, enfim, a gente pode discutir depois, mas isso tudo nem foi falado na questão técnica, de estudar o instrumento, de fazer música, de realmente fazer a arte, porque a partir do momento que tu não consegue escutar bem, tu não consegue tocar, produzir do jeito que tu já produziu, que tu almeja, tu espera produzir, ou não está bem psicologicamente, a apreciação da arte, que é o nosso maior, nosso objetivo maior, não vai acontecer, não tem como. Então, eu penso, queria expor essa primeira parte dessa maneira e passar a palavra para o Galo Cinza, o querido Alexandre. Bom dia. Fala, Galo Cinza! Bom dia a todos. Peço desculpas, ainda estou tonto. Alexandre, aumenta um pouco mais seu microfone, por favor. Melhorou agora? Isso. Antes de você falar, eu vou aproveitar, bem, dar as boas-vindas para o professor Alexandre, né? Que tem aí tanto a contribuir conosco com a questão da distonia focal, foi um problema que ele enfrentou e venceu, né? E também dar as boas-vindas ao professor Robinson Giraldo Vilegas, né? Que é professor da Universidade Industrial de Santander, na Colômbia, que também enfrentou problemas, né? E tem muito a contribuir conosco também. Então, Alexandre, a gente fez mais ou menos 20 minutos para cada, para fazer uma abertura, né? Falar um pouco e depois a gente entra no moído. Bem, minha gente, muito obrigado. Peço desculpas aqui pela escorregada. Eu ainda estou tonto, ainda estou bem cansado. Esses dias eu tenho trabalhado muito e troquei os horários. Peço desculpas. Mas, indo direto ao ponto, né? Eu fiquei doente a primeira vez. Eu tive 2 problemas grandes com distonia. Um, quando eu estava com 22 anos, no final do meu bacharelado, faltando mais ou menos 2 meses para concluir o bacharelado, e outro na metade do mestrado, em 98, mais ou menos. O bacharelado foi aqui na Paraíba e o mestrado foi na Universidade de Iowa, nos Estados Unidos. Então, a primeira vez que eu tive esse problema, né, eu perdi todos os meus graves. Eu sou trombonista abaixo de carreira e no final do bacharelado eu perdi todos os meus graves. Os sintomas que eu tinha eram bem fortes, né? Eu tinha um travamento do queixo, né? Assim, e
por consequência, eu tinha muita dor na junta da articulação da temporomandibular, que é aqui, né? Eu tinha muita dor, essa parte do meu rosto contraía toda, ela entortava, e eu não conseguia tocar nenhum grave. Quando eu saía da região grave, sumia tudo. Era um trombonista normal. Então, eu podia tocar tranquilamente a lá, si, lá, sol. Até esse sol eu tocava sem nenhum problema, não sentia nada. Depois disso, o rosto começava a entortar, o queixo travava, então eu podia tocar um trombone tenor, nada acontecia. Então, eu perdi todos os meus empregos com música, de 92 até 90 até mais ou menos 94, quando eu comecei a me recuperar, aí eu voltei para a vida de músico, mas ainda com muita dificuldade. Nesse meio termo, eu não tive diagnóstico nenhum relacionado à distonia, né? Os diagnósticos que eu recebi, primeiramente, foi de esclerose múltipla, né? Foi o primeiro diagnóstico que eu tive, assim, tinha uns 2 a 3 neurologistas disseram que eu estava com os primórdios de esclerose múltipla, que eu me preparasse que seriam coisas que eu ia ter e coisas que iriam piorar, né? Só que aí o que eles falaram que eu ia ter problema nas pernas, forma de andar e outras coisas no tronco, coisa do tipo eu realmente não tive e eu segui. Aí depois de algum tempo eu conheci um neurologista e ele fez os exames comigo e ele não me explicou exatamente o que eu tive, mas disse que eu ia ter que aprender a tocar de novo. Mas ele não falou nada sobre distonia para mim. Ele simplesmente falou que eu não me lembro muito bem os termos porque eu era muito jovem, eu devia ter eu tinha 22 anos, né? A vida que seguiu, né? E eu continuei com dificuldades, né? Com dificuldades, o rosto entortando ainda, travando. Às vezes o olho fechava, mas eu atribuía como um problema já secundário, não primário, né? Como os profissionais falam, né? Aí, no meu caso, é teologia totalmente desconhecida, né? Então, eu fui para o Conservatório de Paris procurando ajuda, né? Jacques Mouget me recomendou para o professor Claude Chevalier, que era o professor de trombone baixo, e eles trabalhavam o meu problema como se fosse um problema de má educação técnica, um problema técnico. Só que eu não conseguia controlar. O que eles mandavam fazer, eu não conseguia, porque eu não, a desordem, o problema não deixava eu fazer. Simplesmente não acontecia, porque eles achavam que eu tinha estudado errado e não era, né? Isso é coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Então, com a mudança minha para o mestrado, porque aí eu conheci um povo americano e eu pedi ajuda, e essas pessoas me levaram para a Universidade de Iowa, onde eu comecei a fazer meu mestrado. E lá eu falei que eu tinha problemas, tal, e eu já tinha adquirido um segundo problema, com um problema secundário a esse, que era o que a gente chama de music stuttering, ou gagueira musical, causado pela manobra de Valsalva. Então, eu tinha dificuldade de iniciar a nota, eu tinha gerado uma hesitação muito grande, e aí eu consegui contornar, né, porque eu já estava convivendo com o pessoal da escola de Chicago e o pessoal já estava me ajudando. Isso aí voltou. Quando chegou em 98, mais ou menos, eu já estava bem avançado, fazendo audições, já estava acompanhando o pessoal, já tinha recuperado muito do controle, e a segunda crise aconteceu. Aí eu perdi toda a extensão do instrumento, tanto dos pedais, graves, a médio, tudo, perdi tudo. Tudo. Então, nesse meio termo aí, um amigo russo, Andrei Halamov, me levou para encontrar Charlie Vernon. Até então, eu só conversava com Charlie. Eu não tinha tido aula com Charlie ainda. E Andrei me pediu para Charlie me ouvir. E aí, quando Charlie me ouviu, me confortou e imediatamente ele me mandou procurar Arnold Jacobs, né? Quando Jacobs ainda era vivo, e aí
Paul Pollard, que era também outro colega de escola, tinha o endereço, me passou e eu fui ver Jacobs. Jacobs, então, falou o que é que eu estava passando, né? E me explicou, só que como ele era uma pessoa que já estava bem avançada em idade e era uma pessoa muito profunda nos pensamentos, na forma dele falar, eu não entendi bem, confesso que não entendi bem. No outro dia voltei para ter aula com o Charlie, Charlie perguntou como é que foi, e aí como é que foi? E eu disse, olha, eu não entendi nada. Ele riu, deu uma tapa na minha perna. Disse, eu nunca entendi também não. E aí a gente começou a rir, e a gente começou a trabalhar. Eu falei o que eu lembrava, então a gente começou a trabalhar nessa coisa aí. Foi 1 ano trabalhando com o Charlie e voltei para o Brasil. Quando eu volto para o Brasil, pouco tempo depois, o meu ex-professor de trombone lá da Universidade de Iowa mandou um e-mail para mim que o pai dele era psiquiatra. E o pai dele falou para mim, eu lembro como se fosse hoje, ele disse, você talvez tenha tido distonia focal. Procure pessoas nisso. E eu, realmente, aí eu procurei um neurologista, expliquei para ele o que tinha e ele disse, olha, tudo indica que você realmente teve distonia focal. E aí eu dou continuidade à fala de Diego, da questão do profissional. Lá nos Estados Unidos mesmo, eu procurei neurologistas e o cara mandou eu assoviar. Como eu assoviei, ele disse, não, você não tem problema nenhum, não. Procura um psiquiatra, um psicólogo. Isso eu não estou falando só da questão do professor de música que não entende o que a gente está passando, tá? Eu falo de profissionais. A literatura americana fala que você roda entre 18 e 20 consultas para ser diagnosticado corretamente com isso. Só para vocês terem uma ideia. Então, dali por diante, eu comecei a fazer pesquisa, conheci um médico chamado Dr. Eckhart Auermüller, que ele é professor da Universidade da Hochschule of Music de Hannover, na Alemanha. Aí ele me mandou 3 artigos. Aí eu não entendi bosta nenhuma, desculpa a expressão, mas eu quero ser bem sincero, eu não entendi bosta nenhuma de que molesta é isso. Aí eu fui ler, tinha termo que eu nunca... Termo médico, né, bicho? Termo técnico médico eu não tinha ideia. E aí eu era com um glossário junto, o livro, e fui começar a estudar. Isso foi em 2002. 2008 eu saio para o doutorado, já bem melhor, já tocando muita coisa, mas a relação com o grave era uma relação meia, assim, brigada, a gente não se dá muito bem. Em 2008 eu fui para os Estados Unidos, eu comecei a retreinar. Em 2011 eu encontrei com o Jim Kagaraisi, fiz o 2º retreinamento e aí realmente as coisas mudaram para melhor absurdamente. Aí o motivo da minha pesquisa foi, eu fui pesquisar os retreinamentos que eu tive e associar o que foi feito no meu retreinamento ao que existia na literatura, o que corroborava o que era consonante e o que era dissonante. E aí foi o resultado do meu trabalho. E de lá para cá eu venho ajudando pessoas a voltar a tocar com a equipe, né? O Sérgio sabe muito bem, às vezes eu aperreio ele. E Paulo Rosa e o Dr. Delson, que são neurologistas. Paulo Rosa é trompetista e é neurologista do Espírito Santo, e o Dr. Delson é o neurologista lá da Universidade Federal de Goiás, e a esposa Tereza lida são profissionais da área, e a gente vem trabalhando junto, já desenvolvendo trabalho junto já tem um tempo, e tem funcionado. Eu tenho ajudado bastante pessoas a voltar. Essa é mais ou menos a minha história. Aí daqui por diante eu deixo para vocês. Eu vou dizer que isso é um relato muito rico, né? E da importância disso, né? Essa nossa oportunidade aqui de estar nessa mesa é justamente para dizer como que é importante você ter alguém que conheça do assunto, não necessariamente profundamente, mas no caso do Alexandre, profundamente, para que ele possa, né, exercendo a sua função de docente, de professor, possa orientar os alunos em relação à busca de informação e orientação a respeito de problemas que eventualmente estão começando, né? E a gente ter essa oportunidade aqui no Festival de Trombonistas também é
É uma oportunidade de ouro, né? Eu só vou passar aqui, antes de passar a palavra para o professor Robson, eu vou passar aqui rapidamente aqui um comentário, né? O Jefferson está dizendo aqui, dando uma sugestão, né? Para a gente convidar a Carolina Valverde, lá de Belo Horizonte. Vou dizer que a nossa revista científica já conta com o doutor João Gabriel, que é o coordenador do serviço, né? Ele é professor da Faculdade de Medicina e da Escola de Música da UFMG, e ele é um dos pareceristas, ele é o coordenador de um dos primeiros serviços de saúde do músico do Brasil, que se chama Clínica Exercer, aonde a Carolina Valverde trabalha, né, essa sugestão aí, de modo que nós já estamos em conexão aí com esses profissionais em termos de democratizar as informações, né? E é muito bom que a gente tenha esse contato mesmo. A gente vai falar sobre isso na resenha que a gente vai fazer depois aqui da apresentação. Então, agora eu vou passar a palavra ao professor Robson, dizer que é um prazer. Tive a oportunidade de estar junto lá em Goiânia, por ocasião do festival que aconteceu lá sob a coordenação do professor Marcos Botelho, e no simpósio científico ele teve a oportunidade de apresentar um trabalho lá, fez um masterclass também, é uma pessoa de uma cultura muito grande, e acredito que nós vamos aqui ter uma oportunidade de ouro de ter contato com esse relato de experiência. Então, com vocês agora, profesor Robson Giraldo. Buenos días a todos, Sergio, muchas gracias. Y bueno, muy feliz de estar hoy en este importante evento ya por segunda ocasión, esta vez pues de forma virtual. Y no quisiera iniciar mi intervención específica sin agradecer a mi amigo Marcos Flavio por la invitación. Desde el primer momento que lo conocí en Guyana, me impactó mucho su forma de tocar y la personalidad. Y bueno, tuvo la oportunidad de estar aquí en esta bella ciudad que es Bucaramanga, y ojalá algunos de ustedes en algún momento también tengan la posibilidad de venir y aprovechar pues para para saludar también a Diego, con quien compartí también bastante en Guyana, a Alexandre, también tuve la oportunidad de hablar con él, mis respetos y mi admiración, y bueno, para, digamos, hablar ya puntualmente pues, de mi caso, voy a permitirme compartir de manera muy breve unas diapositivas para que por favor me puedan habilitar para compartir pantalla. Para poder contextualizarnos un poco mejor. A ver, aquí todavía me sale que todavía no me han habilitado. Dice que estoy inhabilitado. A ver. Eu acho que ele está com a apresentação dele desabilitada, Sérgio ou Marcos. Sí. ¿Habilitó? Estamos resolviendo. Ah, bueno, listo, tranquilo. Mientras tanto, entonces, voy contando, bueno, como ya comentan, pues, yo me llamo Robinson Giraldo Villegas, soy trombonista bajo. Actualmente, pues, estoy vinculado a la Universidad Industrial de Santander, en la ciudad de Bucaramanga. Es una universidad pública, es de las universidades más grandes del país. Y bueno, nosotros tenemos acá pues nuestro programa de licenciatura en música, que es donde yo trabajo, donde he ejercido la docencia, la investigación, y donde actualmente pues soy director del programa, llevo 8 meses en el cargo. Y bueno, hace unos 8 o 9 años aproximadamente, me diagnosticaron Robinson, algo. Já? se você quiser, já está habilitado, ok?
Ah, vale, perfecto. Listo. Ahí están viendo la pantalla. ¿Están viendo las imágenes? No. Ya, está cargando entonces. Bien, hace aproximadamente 8 o 9 años me diagnosticaron un tumor que se llama neurinoma del acústico. Es un tumor cerebral. Y bueno, y a partir de este hecho, mi situación y mi caso es un caso realmente muy excepcional, ¿sí? Siempre he manifestado que si bien tiene algo de similitud en relación, por ejemplo, a una distonía, hablando propiamente de la dificultad de interpretar el instrumento, la causa es totalmente diferente, ¿sí? Es algo que yo no decidí, que yo no elegí y que en estos días me he empezado a hacer el cuestionamiento de poder iniciar un estudio a nivel mundial para ver si logro encontrar otro músico que haya tenido un neurinoma del acústico, ¿sí? Porque es un caso realmente muy excepcional. Entonces, digamos que aquí presento algunas definiciones de lo que es un neurinoma del acústico. Básicamente es un tumor cerebral, es un tumor benigno, ¿sí? Y que en mi caso se descubrió debido a que tiempo atrás, estamos hablando del año más o menos 2009, ¿sí? Yo empecé a tener ciertas molestias auditivas y molestias era que tenía la sensación de escuchar menos en mi oído izquierdo y tenía algunos zumbidos, lo que se llama técnicamente tinnitus, o sonido, que es un sonido agudo, pero a veces también tenía lo que algunos fonoaudiólogos dicen sonido de cascada, que es algo así como, y que son sonidos que tú escuchas ya cuando estás en el reposo de tu casa y que generalmente se aumentan pues con tu actividad, con la exposición al ruido y generalmente ese tipo de síntomas son, digamos, la respuesta directa posiblemente precisamente a una pérdida auditiva. Entonces, pues yo empecé a ir al médico. En un principio, en ese año, estamos hablando del año 2009, el médico me dice, no, me hace una audiometría, está bien, pero además de esa situación con el oído, tenía muchos movimientos involuntarios en mi cara, especialmente en mi parte izquierda, lo que se llama tics. Tenía muchos movimientos, muchos. Para ejemplificar, a veces se me empezaba a mover esta parte, me movía y se me quedaba así, no sé, 10 segundos y se relajaba. Bueno, al tiempo empecé a sentir que tenía menos capacidad de audición por mi oído izquierdo, volví a ir al médico, me dijeron, no, usted tiene una inflamación en el tímpano, me enviaron unas gotas, hice ese proceso, no sentí mejoría, entonces decidí consultar un médico privado, un otorrinolaringólogo. Y en todas las conferencias he dicho que las palabras textuales que me dijo él cuando yo le manifesté mis síntomas. Me dijo, vamos a descartar lo peor. Y a partir de ahí empezamos a hacer el tratamiento, ¿sí? Claro está que antes de él decir esas palabras así textuales, él ya me había recomendado hacerme una nueva audiometría. Y resulta que esa audiometría era muy diferente a la audiometría que me habían hecho en mi seguro. La audiometría de mi seguro aparecía todo muy bien en el oído izquierdo y en la audiometría que me hice con él estaba así. Es decir, la audición estaba por mi seguro aquí muy bien y con él estaba todo por el piso en el oído izquierdo y él me decía, esto es extraño en tan poco tiempo, que se haya generado una curva de descenso tan grande en tan poco tiempo, porque generalmente las pérdidas auditivas, excepto que sean por algún golpe, algún impacto de sonido muy fuerte, tienen una curva que es progresiva de descenso. Entonces es ahí donde él me dice, esto está sospechoso, no es normal, vamos a descartar lo peor.
Y lo peor entonces es que él me dice, vamos a hacer directamente una resonancia magnética del cerebro. Y la vamos a hacer con algo que se llama medio de contraste. El medio de contraste es que te aplican algo que se llama el gadolíneo. Lo aplican antes de entrar a una cápsula que ahora les voy a mostrar, donde con diferentes cortes de rayos láser, pues te hacen unas imágenes. Y el gadolíneo lo que hace es resaltar digamos, las anomalías que puedan haber o las cosas no convencionales que puedas tener en tu cerebro para poder detectar. Entonces, bueno, aquí hay otra definición del neurinoma. Esta es muy interesante porque me muestra una estadística de que realmente es un tumor que no es muy habitual. O sea, da en una población muy pequeña, sobre una porción de 100.000 habitantes, entonces le da 1 a 2 personas. Y bueno, digamos, para ubicarnos mejor, este es el tumor. El tumor da es en el nervio auditivo, en la base del nervio auditivo, lo que implica entonces que está dentro del cerebro. ¿Sí? Entonces es una masa más o menos así. Entonces, claro, cuando la masa en mi cerebro empezó a crecer, empezó a afectar la parte auditiva y como generalmente ese tumor nace sobre el nervio facial, por eso es que se me generaban a mí unos movimientos involuntarios. ¿Sí? Pero además, a medida que el tumor fue creciendo, que además crece muy, muy lento, pero va creciendo, me generaba a mí unos dolores de cabeza muy, muy, muy fuertes. Yo recuerdo que en el 2008, en el 2009, habían días que no podía salir de mi casa porque el dolor de cabeza era impresionante. Y bueno, esto es una imagen de una resonancia magnética del cerebro, donde efectivamente aquí se muestra un tumor digamos, de este tipo. Muy bien, la máquina de la que les hablo es esta. Entonces, tú antes de entrar a ese lugar, que es una unidad magnética, te aplican el gadolíneo, vía intravenosa. De hecho, es un líquido que tú sientes, es muy frío, tú sientes cómo empieza el recorrido por tus venas. Y después de unos 10 minutos, ya ingresas ahí. El examen dura más o menos 30-35 minutos. Es un examen que lo hago 1 o 2 veces al año para estar controlando, porque en mi caso, si yo vuelvo a esta imagen, cuando hicieron la resección del tumor, tuvieron que dejar un remanente, sí, lo que los médicos llaman un remanente, es decir, dejaron un pedazo de tumor allá porque no lo podían cortar, pues al cortarlo generar una lesión permanente en el facial, lo que indicaría que mi cara estaría hoy caída toda, porque es algo así como si hubieran cortado toda la energía ya. De hecho, pasó con la audición. Con la audición lo único que pudieron hacer fue cortar de raíz el tumor y por eso perdí el oído. Yo perdí totalmente el oído, yo no escucho por mi oído izquierdo, ¿sí? Y en el caso de mi facial, con el ánimo de tratar de preservar al máximo, pues precisamente mi labor, entonces no pudieron cortarlo todo y también es importante aclarar o comentar que para mi operación tuvieron que traer de otra ciudad. Esa operación, aclaro, fue en Manizales, la ciudad donde yo nací, ¿sí? Trajeron de otra ciudad algo que se llama el monitor del facial, que es un aparato que lo maneja una sola persona durante toda la operación y le está indicando a los neurocirujanos por dónde deben hacer los procedimientos. También comentar que el procedimiento mío lo hicieron por esta parte. A mí me rompieron un pedazo de cráneo aquí. Yo aquí tengo como una especie de orificio, ¿sí? Ingresaron por aquí y mi operación pues es de esas operaciones que se hacen con unos lentes que aumentan al 1000%, porque las fibras nerviosas son incluso más delgadas que una telaraña. Entonces las tienen que ampliar y la persona que está en el monitor del facial pues le está indicando a los neurocirujanos qué fibras debe tocar y qué fibras no debe tocar. Dicho esto, mi cirugía tuvo una duración aproximada de 13 horas, entre 13 y 14 horas.
¿sí? Y bueno, y a partir de ahí, pues viene un proceso, digo yo, hoy muy interesante de afrontar, porque requirió reinventar mi vida en muchos aspectos, desde lo trombonístico hasta como ser humano, hasta como profesional. Entonces, si bien fueron momentos muy difíciles, donde evidentemente la pregunta que tú te haces es, ¿por qué a mí? ¿Por qué me da un tumor a mí, que soy trombonista, que pierdo la audición, que me da una parálisis facial, que tengo que abandonar toda mi vida profesional? Y bueno, luego cuando empieza a pasar el tiempo y tú empiezas a incluso a impactar la vida de otras personas con tu ejemplo y con los descubrimientos que haces, es cuando empiezas a dar respuesta a esa pregunta, ¿por qué a mí? Porque yo soy, digamos, una de las personas que creo que, digamos, la vida, para no hablar de religión, la vida le va poniendo a las personas los retos y los proyectos que cree esa persona puede tener la capacidad de sacar adelante. Entonces, a partir de ir mejorando en muchos aspectos, en lo anímico, es que entonces he podido volver a tocar mi instrumento, ¿sí? También recalcando que en mi caso tengo unas secuelas permanentes, ¿sí? Hay unos nervios del facial que no se lograron regenerar, por lo tanto no me generan las conexiones energéticas suficientes para que se puedan hacer los movimientos que yo quiero hacer. Me explico, si yo voy a hacer esto, por ejemplo, se dan cuenta que esta parte izquierda no sube, esto quedó bloqueado y automáticamente pues me genera una serie de descompensación en esta parte y lo mismo pasa acá. Si yo hago esto, ustedes se fijan que toda la parte izquierda de mis labios es irregular en relación a la parte derecha, porque las conexiones no se generaron acá del todo, entonces eso hizo que en mi caso perdiera masa muscular, y al perder masa muscular, pues entonces eso empieza a generar, digamos, unas consecuencias o unas situaciones a nivel interpretativo que yo he tratado de compensar. ¿Por qué hablo de esto? Porque en todo este proceso de investigación que yo he desarrollado, pues llegué a diseñar este aparato que yo lo llamo retenedor de la embocadura. Esto es una boquilla especial que yo tengo, ¿sí? Pa. Dime. ¿Podría hablar un poco más despacito para nosotros? Claro, totalmente. Otra cosa, hay dibujos en las imágenes. Mira. Sí, hay unas rayas. Hay unas rayas que no sé quién las puso. Yo creo que es que el Zoom permite que alguien raye. Ese es del Zoom. Alguien las está haciendo, pero no sé por qué. Bueno, entonces voy a hablar más despacio. Entonces, yo diseñé esto porque, repito, en mi caso, tengo una descompensación, entonces la manera en que he logrado volver a compensar es con esta boquilla especial. Esto es una boquilla de plástico que hoy día tengo, que es después de hacer planos sobre otra con la que yo tocaba, donde tenía esto de manera más artesanal. Esto yo lo llamo retenedor de la embocadura. Esta boquilla se hizo a través de un proceso de impresión 3D aquí mismo en mi universidad. Y simplemente, pues cuando yo me pongo la boquilla, tiene la función precisamente de retener. Porque cuando yo soplo, se abre. A pesar de que esta parte se ha fortalecido desde entonces, no logra sostener sola la presión de la salida del aire, es decir, no logro tener una estructura natural. Entonces, por eso cuando voy a vibrar, pasa esto. La vibración mía se fue hacia este lado, ¿sí? No es puntualmente en el centro. Entonces, de alguna manera, mi embocadura también tiende un poco hoy día hacia ese lado. Entonces, con esto,
Si yo voy a hacer ese mismo ejercicio, voy a invertir la boquilla para que se den cuenta qué pasa si en la parte izquierda no tengo el retenedor. Se abre ahí mismo, ¿sí? Entonces, después de mucho trabajo, se llegó a la conclusión que yo necesitaba esto, porque bueno, por temas físicos no lo puedo compensar ya, ¿sí? Se generó una secuela. Para entender, una secuela es, imaginémonos que yo pierdo este dedo, esto no vuelve a nacer, pero sí podré compensar con los otros la función que él tenía. Lo mismo pasa en mi caso. Ya esta secuela no va a mejorar, entonces pues la solución que yo encontré fue poder diseñar este, repito, en este caso, retenedor de la embocadura, que de hecho es digamos, un elemento que el año pasado propuse como patente. La universidad lo aprobó para presentarse al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, pero allí no pasó. El próximo año, en 2021, lo volveré a postular porque ya ha habido mucha modernización. Ya tenemos otros procesos, tenemos una mayor, digamos, historia de desempeño, entonces quizás el próximo año sí funcione como patente, ¿sí? Básicamente, esa es mi historia, ese es mi caso, y a partir entonces de entender, de aceptarlo, es que pude salir adelante. Cuando recién me pasó toda esta situación, yo tenía una carga psicológica muy grande, eh, porque pues esta situación pasó en un momento importante de mi vida en el que recién llegaba de Europa, estaba tocando muy bien algunos conciertos y justo me dio el tumor, entonces para mí fue un impacto muy fuerte. Y como lo menciono en esta imagen que tenemos en pantalla, para mí esta fue la clave de mi recuperación. Lo primero fue aceptarme, aceptar que tenía esa condición y que a partir de ahí tendría que reestructurar toda mi vida. Luego, diseñar una estrategia que implicaba afrontar la vida con otra actitud y una vez eso claro, pues simplemente con mucha constancia, disciplina y también con una alta resistencia a todo lo referente al fracaso, pude salir adelante. Es decir, tener muy claro que en el proceso, en mi proceso de recuperación, si algo iba a ser, digamos, constante y seguro, era el error. Pero traté de convertir ese error, digamos, invertirlo para aprovechar el error siempre como una oportunidad de mejorar. Y bueno, y a partir de ahí, pues ya han venido cosas muy interesantes, entre ellas estar compartiendo la experiencia en un evento como estos. Ya en el caso de Alexandre hay una cosa fundamental, es vámonos 10, 15 años, 20 años atrás, qué posibilidades había de divulgar este tipo de situaciones. Quizás a veces solo con una persona que tenga dificultad, escucharlo hablar a uno, ya es como que, bueno, hay una esperanza. Yo creo que hace 20 años no habían esperanzas, ¿ya? Porque es que era un tema y hoy incluso sigue siendo un tema muy novedoso. Que hay más espacios para hablar de él, sí, pero sigue siendo un tema muy novedoso. Para finalizar esta primera parte, yo simplemente quisiera compartir este pequeño video. Aquí tengo muchos videos, pero este pequeño video, esto es del 2017 más o menos. Voy a colocar el audio de la computadora aquí para que ustedes se hagan como una idea de, esto es 2017 más o menos.
pulmonar cuando toco. ¿Sí? Ahí estoy atacando con la lengua, en algún momento se me sale el aire, en otros no. Obviamente no, todavía no hay claridad, hay que fortalecer todavía mucho eso. Bien, miento, esto es el año 2015. Y aquí haría un comentario adicional, y es que este video hace parte de más o menos, creería yo, unos más de 400 videos que yo me hice cuando empecé a trabajar con alguien a quien respeto y admiro mucho, que se llama Jordi Albert, que es un trompetista español que en los últimos años de digamos, de su vida profesional ha migrado al estudio, al trabajo de este tipo de situaciones que se pueden dar en nosotros, en los músicos. Él trabaja obviamente concretamente con todo lo referente a la motricidad, a la neuromotricidad y a la distonía. Yo estuve trabajando con él, el trabajo con él fue muy enriquecedor. Y después de una línea de trabajo muy importante sobre unas bases claras, pues llegamos a concluir que en mi caso puntual necesitábamos precisamente la compensación porque había unas secuelas muy marcadas, pero Jordi también hoy día es uno de los grandes referentes y estudiosos de este tipo de situaciones. Listo, por mi parte, ese es como un esbozo general y pues si a partir de ahí ya pueden generarse preguntas, inquietudes, compartir con Alexander también, con Diego, entonces... Ok, é um relato muito rico, né? E certamente que esse tipo de comunicação propaga esse problema, né? A partir de hoje, por exemplo, a gente pode ter notícia de alguém que teve algum problema semelhante ou dessa natureza, né? E isso pode facilitar a abordagem mais precocemente desse tipo de situação que limita a atuação das pessoas, né? Dos músicos, mas das pessoas, ok? Eu vou dar uma olhada aqui geral aqui no chat, e aí a gente inicia também um bate-papo aqui, né? Bom, lá atrás tem alguns comentários aqui acerca de proteção, né, auditiva, né? O Biratã fez vários comentários aqui também, e aqui. Fabiano dizendo, particularmente o protetor auditivo ou fones intraauriculares me incomodam muito devido à ressonância do buzzing no ouvido. Não consigo tocar utilizando. E quando é preciso, utilizo fones com câmera externa, né? São os aparelhos protetivos, né? Poderia comentar também a respeito de como que é importante o ambiente que a gente trabalha e estuda, né? Pode ter não isolamento acústico, mas tratamento acústico a ponto das pessoas. O William Souza está fazendo uma pergunta que diz respeito ao Alexandre. Quais causas comuns que levam ao surgimento da distonia? Uma pergunta para o Alexandre. Olha só, as causas são as mais variadas possíveis, né? Então, desde falha genética e herança familiar, né? Somente dos judeus, né? Aquela ramificação de judeu askenásico é muito forte em cima, né? Tem um artigo do Marsden que fala sobre isso, de mais de 40 mil judeus askenásicos na Inglaterra com distonia, né? Já é bem antigo esse artigo. Isso é uma das coisas. Trauma, né?
trauma psicológico e trauma físico mesmo, né? Pós-cirúrgico, cirúrgico, né? Pancada que você leva, excesso de trabalho secundário a síndrome por esforço repetitivo, né? Então, uma pode gerar a outra. Tem um trabalho de 95 que a doutora Nancy Bill pegou um bando de macaquinho, né? E fez eles trabalharem de forma indiscriminada, e teve um grupo de controle que fez tudo que foi pedido de forma tranquila, e o grupo de controle não teve problema, e o grupo que fez todos os exercícios, os trabalhos que foram feitos de forma descontrolada, né? Uns desenvolveram LER, né? Síndrome por esforço repetitivo, e outros desenvolveram distonia além da LER, e o contrário também. Então isso é bem aberto, mas basicamente, se você já tem a tendência, se você entra nessa vibe de estudar demais e sem descanso, uma série de coisas que você faz, que isso pode realmente levar você a desenvolver distonia. Os sinais são bem claros, às vezes, uma nota que começa a falhar, depois a falha vai piorando e você perde o controle, ou simplesmente feito eu, né? Você anoitece e não amanhece. Você vai dormir e amanhece sem conseguir tocar, que foi o meu caso. Ok. O William também está fazendo uma pergunta aqui. Eu vou até fazer um comentário, que aí, às vezes, isso facilita, né? Quais os riscos para quem tem sinestesia fazer um procedimento cirúrgico para a retirada desse tumor e perdê-lo? O que acontece é o seguinte, o professor Robson até comentou isso, mas eu vou dizer mais lentamente, que é o seguinte, de uns anos para cá, aqui no Brasil, de uns 10 anos para cá, tem uma área na neurocirurgia que se chama monitoramento cirúrgico. Aí o que acontece? Tem um cirurgião principal que vai fazer o procedimento, mas esse cirurgião principal, ele depende da assessoria desse outro que vai fazer o monitoramento. Ele vai instalar pequenos eletrodos na região que está sendo operada, nos nervos que vão fazer parte dessa intrincada estrutura anatômica que vai ser acessada. Então, o cirurgião principal ele só vai avançar retirando a massa, por exemplo, no caso do neurinoma que o professor Robson falou, se o cirurgião do monitoramento disser, pode fazer que não vai lesar o nervo. Agora, se a região ali tiver limítrofe, ele vai dizer, não vá adiante, porque senão você vai lesar. Então, isso é importantíssimo, né? Então, essa questão que você está abordando aí, William, tem a ver com isso, com a necessidade dessa nova tecnologia, vamos dizer nova, porque é muito recente aqui no Brasil, né? Começou em São Paulo, mas atualmente eu tenho conhecidos que fazem esse tipo de operação lá no Rio Grande do Norte. Então, eu imagino que esteja no Brasil inteiro esse tipo de abordagem esteja sendo feita justamente para preservar ao máximo a funcionalidade das pessoas que estão sendo operadas, né? Bom, o Leonardo Brasilino, eu acho que foi contemplado já. Ele está perguntando quais os caminhos podem gerar sinais de distonia. O Alexandre comentou aí já. Bom, gente, o Ian Arruda, como tratar a gagueira musical? Alguém sabe disso? Alguém pode falar? Eu nunca ouvi esse termo, gagueira musical. É porque esse termo ele vem do inglês, Sejão, chamado music stuttering. E o stutter é o gago mesmo. Em inglês, stutter é o gago mesmo, literalmente. Exatamente, não tem como correr, não. Então, esse termo tem uma dissertação de doutorado sobre isso, né? E ela é causada realmente, no caso de música, por causa da manobra de Valsalva. Aí eu peço assim para você tecnicamente explicar para o povo
porque como você é da área, eu gosto sempre que alguém que é da área fala desse tipo de coisa, entendeu? Para o pessoal entender é o mau uso da manobra de Valsalva. Na realidade, a educação, a forma ou que ele aprendeu, ou que ele entendeu, aquela discussão nossa de como se usa a manobra de Valsalva. Aí eu peço que você explique para o pessoal sobre a manobra de Valsalva. A manobra de Valsalva é quando você vai aumentar a pressão intra-abdominal. Você está se referindo a esse procedimento, né? Então, assim, se você vai fazer isso de uma forma intempestiva, né, você pode causar alguns desconfortos e comprometer essas musculaturas relacionadas à respiração diafragmáticos, intercostais, que são esses músculos envolvidos na respiração, que estão aqui entre as costelas e dividindo o nosso tronco aqui, abaixo das costelas e acima das costelas. Então, toda vez que você vai fazer esse tipo de manobra, seria, por exemplo, aqui, né? Se você soprar aqui, ó, você está fazendo isso. Se você fizer isso muito bruscamente, isso pode comprometer a fisiologia, o funcionamento desses músculos e isso gerar essas distonias aí, né? Seria isso, Alexandre? É exatamente, sabe? É porque você mistura, né? Aí entra a questão da pedagogia, que é muito séria, é que você mistura a hora que você, em vez de fazer, você faz que é o que o mecanismo faz para você expelir fezes e mulher botar menino para fora na hora de parir. Aí você, em vez de você fazer, você aí aquele ataque, em vez de sair, a boca faz, a língua fica presa ali dentro, vem pressão e você não consegue atacar. É exatamente quando você fez isso aqui, você já falou tudo. O cara é exatamente isso que acontece, só que em vez da mão, o cara fica com a língua desse tamanho dentro da boca. Aí, secundariamente, você pode ter distonia. Tem gente, médico, já nos Estados Unidos, defendendo manobra de Valsalva como uma distonia, o que eu não concordo. Eu não concordo porque eu não vi os exames, todos os exames que eu vi no cérebro, eu não vi superatividade na região do senso cortex motor. Para dizer isso aí é uma distonia, para alterar aqui, entendeu? Na orbicularis oris, nem na orbicularis oculis, né? Eu não vi nada disso. Então, mas a gagueira musical é isso aí. É o music studying. A gente vai ter que achar um termo, Sérgio, para isso, para mudar esse negócio. Gagueira, não sei, hesitação de ataque. Mas é um termo que eu conheço. Bom, tem Jefferson, está fazendo um pedido aqui para o professor Robson, para ele relatar a questão, depois do acontecido, né, o diagnóstico, etc., teve um comprometimento psicológico, houve uma abordagem psicológica do seu caso, né, houve comprometimento de natureza psicológica. Você relatar para a gente, compreende? Som. Você está sem som. Suele pasar, perdón. ¿Es algo sobre lo psicológico? Se houve uma abordagem psicológica depois do comprometimento, depois do diagnóstico. Vale, ya. Sí, entonces la pregunta es si hubo alguna situación psicológica después. Sí, bueno, a ver, en mi caso, lo psicológico fue antes, durante y después. ¿Sí? Cuando digo antes, durante y después, es del episodio de la cirugía. ¿Sí? Entonces, aquí esta historia es, hasta hace muy poco, creo que lloraba un poquito cuando contaba esto. Yo recuerdo
con el otorrinolaringólogo que yo privado, ¿sí? Cuando yo llevé los resultados de la resonancia magnética, yo de eso no conocía mucho en ese entonces. Tampoco soy experto hoy, pero pues conoce uno algunas cosas, ¿sí? Entonces a uno le dan algo como las imágenes, que son como en una pasta, algo muy grande, y una hoja donde está el resumen de los hallazgos. Y en esa hoja decía que pues, yo tenía una masa de tanto tamaño, de X tamaño, etcétera, etcétera. Entonces, yo estaba muy, muy preocupado porque la disminución auditiva que yo tenía en ese entonces fuese por culpa del ruido. Porque yo decía, si es por culpa del ruido y mi profesión es la música, entonces delicado, ¿sí? Entonces cuando vi que era porque había una masa, entonces yo me puse feliz. Yo dije, bueno, no es por el ruido, hay una masa, entonces en mi imaginario, en ese entonces yo dije, bueno, esto debe tener solución y volveré a escuchar normal. Yo me fui muy contento para donde el otorrino, le llevé los resultados. Él los leyó y me dijo, bueno, Robinson, a ver, lo que tú tienes es este tumor y este tumor tiene estas y estas y estas situaciones. Yo ahí me empecé yo a preocupar un poco y yo, me dijo, mira, por el tamaño de la masa, yo voy a buscar la manera de que tu caso sea estudiado por una junta médica, ¿sí? Y en esa junta médica, yo tengo un amigo que es uno de los neurocirujanos de tu seguro de salud. Efectivamente, que recuerdo muy bien el nombre del otorrino, él se llama Julio Ernesto. No lo veo desde entonces, pero ese nombre lo tengo muy grabado. Él me dijo, listo, la junta médica va a ser el día miércoles, por colocar un ejemplo, te esperan en tal lugar. Yo fui allá con mi novia, en ese entonces hoy esposa. Me llamaron Robinson, entré a la sala, una sala donde habían 5 personas, me hicieron unas preguntas y empezaron a explicarme qué era lo que tenía concretamente y cómo me tenían que operar. Entonces sacaron un cráneo de esos de plástico, empezaron a explicarme y cuento la historia porque para mí fue un hito en mi vida, fue un punto de quiebre. Mi vida ahí en ese momento, fue en ese momento donde mi vida cambió. Cuando ellos empezaron a decirme que me tenían que intervenir en la cabeza, que iba a quedar sordo, que me podía dar meningitis, que me iba a dar una parálisis facial y todas las posibilidades que pueden aparecer en medio de una intervención de esa, digamos, de ese nivel, yo sentí lo que uno a veces ve en las películas y eso es algo difícil de explicar. Yo sentí que mi vida se paralizó y yo no escuchaba ya nada. Yo solo miraba a las personas que hablaban y recuerdo mucho la cara de mi esposa que me miraba como con una cara de no puede ser lo que están diciendo. Y yo solo miraba, yo no escuchaba nada. Es como si yo me hubiera interiorizado en mí mismo. Y luego hubo un momento donde otra vez como que todo volvió a la velocidad. Y cuando ese momento pasó, yo ya estaba fuera del salón, de esa sala, llorando en el piso. Porque mi vida se había caído. Es como si tú hubieras construido un palacio y de un día para otro se cayó. Y a partir de ahí empieza un proceso, no es fácil saber, mira, tienes un día cero, el día cero tú vas a estar en una clínica, te van a estar operando, y entonces pasaron muchas cosas en ese entonces. Hago esta explicación es porque para que se pueda entender por qué digo que la parte psicológica fue antes, durante y después. Antes de que a mí me operaran, yo decidí decirle a mi novia, casémonos. Ya llevamos mucho tiempo de novios. Yo me casé un sábado. Al domingo por la noche me tuve que ir a internar a la clínica.
y al lunes me operaron, ¿sí? Entonces, digamos, fue una cosa así como muy loca. Y bueno, después de la cirugía, pues claro, el recuerdo que yo tengo cuando abrí los ojos estaba entubado. Yo me desperté porque me estaba pues me estaba incomodando mucho el tubo que estaba acá. Yo estaba entubado, y recuerdo que cuando me desperté fue con una cantidad de personas al lado porque yo estaba intentando vomitar y de la fuerza que hacía se me estaba saliendo líquido del cerebro por la herida. O sea, fue algo muy traumático. Eso fue, digamos, como el durante, fue algo súper traumático. Yo estuve muy decaído, muy mal psicológicamente. Yo estaba en la UCI, donde están pues las personas que operan del corazón abierto, donde está, pues, en la UCI no hay nadie bien, ¿sí? Allá pues, no hay nadie bien. Eso fue muy difícil para mí, fue muy, muy, muy difícil. Incluso tengo un muy mal recuerdo de eso porque eh, por haberme intervenido el cerebro, un día, yo estuve como 3, 4 días en la UCI. Un día yo abro los ojos y el televisor que había visto al otro día enfrente ya no lo veía. Lo veía a un lado. Me pusieron unas cosas al frente y las veía triple. O sea, una bola la veía 4 veces. Entonces, claro, era un efecto del cerebro que me había afectado la visión. Estuve así como 2 días que yo no podía, o sea, si yo colocaba esta mano aquí, veía 4. Eso fue, bueno, de ahí ya pasé a la habitación, listo, ya todo lo que implica la recuperación física. Y después, cuando yo ya estaba en mi casa, fue muy duro llegar a la habitación y ver el trombón por allá. No, imposible tocar. Pasaron los días, los meses, yo después de la cirugía quedé con problemas muy graves de el equilibrio. O sea, yo no podía andar, yo tenía que andar con las paredes, que ya había perdido un oído. Fue muy difícil, el dolor de cabeza era muy fuerte por el tema de la cirugía. Pasaron los meses, verte afectada la parte estética también, porque mi cara quedó un poco caída, también no es fácil, ¿sí? Como al 5.º mes, algún día estaba yo en mi habitación y vi el trombón allá en una esquina y dije, venga, voy a sacar la boquilla a ver. No funcionaba. Yo cogí la boquilla, lo primero que pasó fue ahí mismo. Bueno, y bueno, y a partir de ahí se generó ya digamos, otro momento, otro tipo de estrés, hasta el momento clave, que lo mostré ahora en esa imagen del triángulo, cuando yo decidí aceptarme. ¿Qué pasa con ese aceptarse? El peso que yo tenía era, ¿cómo decía yo en ese entonces, no? ¿Cómo vuelvo a ser Robinson? El que podía tocar el Lebedev, el que podía tocar el New Orleans, el que podía tocar el concierto de Spielman, el que podía tocar algunos pasajes orquestales, ¿cómo puedo ser otra vez? Y yo dije, no, es que yo ya no voy a ser ese. Yo hoy soy otra persona. Tengo una nueva realidad y con esa nueva realidad es que debo seguir mi camino en la vida. Y cuando pude entender eso, entonces ya como que mi cuerpo se relajó. Yo, listo, me quito el peso encima y voy a hacer mi proceso tranquilo. Si puedo volver a tocar el trombón, fantástico. Y si no, pues ante todo tendré que tener la capacidad de reinventarme y de poder vivir de otras cosas. Y es por eso que yo también le insisto a muchas personas, no se limiten solo al instrumento, no porque esté esperando que les vaya a pasar algo, sino porque es que el perfil debe ser muy amplio. Yo debo saber cosas básicas como hablar bien, escribir, ¿sí? Ejercer la pedagogía. Debo ser emprendedor en mi área. O sea, yo no puedo limitarme solo a tocar bien el bolero Ravel y ya, porque entonces mi vida es muy simple. O sea, es solo eso y ya no. La vida es mucho más que tocar el bolero de Ravel o tocar la tercera de Schumann o tocar el EBD perfecto. Y sí, quizás ese sea el escenario para muchos músicos, pero yo creo que uno debe ampliarse un poco y sobre todo nosotros los que estamos como en el ámbito académico, universitario, el espectro tiene que ser mucho más amplio. Y bueno, cuando yo decidí aceptarme, es decir, este soy yo, esto es lo que tengo, y cuando miro, pues tengo que cuando toco pasa esto, ¿qué va a hacer con eso? Y es algo curioso,
porque esta situación hoy, yo digo que es de las mejores cosas que me puede pasar en la vida. Mire, me ha permitido incluso cumplir uno de los sueños que muchos grandes intérpretes quizás no lo han podido hacer por muchas situaciones. Estuve en febrero de gira en Europa. Yo eso lo soñé cuando podía tocar perfecto el EDF y en ese entonces no lo logré. Y esta situación me permitió hacerlo. Con esta situación pude hacer un CD. He podido hacer muchas cosas en mi ciudad, he podido salir muchas veces del país representando a mi universidad, porque precisamente vi la oportunidad en el problema. El ejercicio no es ver el problema y ponerme a llorar, es ver el problema y verlo como una oportunidad. Y lo que yo básicamente he hecho después de todo eso que he contado es invertir la situación. Si algún día me levanto y no me funciona el músculo, entonces es una oportunidad para ver, a ver, replanteemos cosas. Hay días que funciona, hay días que no, pero yo ya no me preocupo por eso. ¿Sí? Yo tengo muy claro otras cosas también en la vida y ya hoy yo vivo sin esa parte psicológica, o sea, sin ese problema psicológico de ¿será que suena? ¿Será que no suena? No, yo, digamos, ya pude dejar eso atrás y yo hoy lo que trato es de vivir siempre el momento y estar muy tranquilo. Si un día no funcionó, pues listo, no funcionó y ya. Es como cuando tú te acuestas un día y no puedes dormir. Tú al otro día no te levantas a llorar a decir por qué no dormí. Pues no durmió, puede que al otro día ya durmió súper bien. Entonces repito, lo psicológico fue antes, durante y después. Hoy yo vivo feliz y tranquilo. Bom, tem um relato aqui da Melisvanda, que eu acho que talvez o Alexandre possa dizer, né? Bom dia. Diante aos estresses que sofri durante a pandemia, como a ausência de trabalhos, ansiedade, solidão, entre outros, de uns 2 meses para cá, venho sentindo um incômodo no rosto do lado esquerdo. Uns anos atrás, passei por alguns estresses emocionais e fui socorrida com a boca e os olhos mexendo visivelmente. A médica mandou ter repouso e desta vez estava estudando e dando aulas. Então precisei parar umas 7 semanas sem ter contato com o trombone. Uma dor na ponta do queixo esquerdo, o canto da boca meio dormente e o rosto meio dolorido. Bom, imagino que tem outras, né? Isso são sinais de estresse labial, é a outra fala dela, né? A pergunta talvez seja assim, né? Isso todos esses sintomas aí são parte de um mesmo problema? E que tipo de problema, né? Geralmente é uma conjuntura, né? Exato. Assim, o que ela falou logo no início do rosto e do olho mexendo, né, Sérgio? Tem muito a ver com fasciculação, né? Tem muito a ver com fasciculação e bruxismo, né? Tem muito a ver com fasciculação e bruxismo. E é tão direto que quando ela fala que ela está sentindo uma dor aqui, né, no final do lado esquerdo do queixo, é compressão, né? Compressão de ATM ali, né? Compressão ali na ATM por causa a fasciculação é secundária, a dor no queixo é secundária, né? Ela precisa ir num especialista em dor orofacial, ao meu ver. Pelo menos para início, ela tem que ir num dentista, né? Num dentista ou num buco maxilar e procurar um cara especialista em dor orofacial, que essa é a experiência que eu tive lá com um cara que é um dos maiores especialistas que tem no mundo, lá nos Estados Unidos, que é o professor que deu aula para Felipe Porto, que é um amigo meu que é dentista. E quando o Felipe estava estudando com esse médico, o Dr. Olsen, eu fui conhecer ele justamente por isso, que ele me mostrou vários casos deles, inclusive esse que Nerisvanda falou, foi, assim, é muito parecido com os casos que ele me mostrou lá, porque eu estava mexendo com boca e ele foi me explicar. Então, assim, Neres, eu realmente
procuraria um bucomaxilar, uma pessoa especializada em dor facial e, assim, um tratamento como o próprio Robson falou aí, né? Assim, o Robson descreveu que ele teve uma equipe multidisciplinar, assim, não multidisciplinar, mas uma junta médica, né? Foi a mesma coisa com Jorge Guerra. Não sei se Jorge está por aqui, mas eu falei isso para Jorge no ápice da ATM dele. Estou, professor Alexandre. Pronto, Jorge teve uma junta médica junto com ele, né? E assim, a junta médica determinou exatamente essas coisas. Então, Neres, o seu caminho é um bucomaxilar, um especialista em dor orofacial para resolver isso aí. No meu ponto de vista, que é o que eu já vi muitas pessoas. Jorge é uma das pessoas que depois pode falar sobre isso em um outro momento, né? Mas eu acho que é muito importante se falar disso. O Robson falou coisas extremamente importantes, né? De você ter um acompanhamento psicológico no início, né? Então é muito sério isso aí. Eu acho que melhorou o microfone aí, melhorou o som aí. Pronto, foi mal, galera. Então, eu acho que é isso aí, Neres. Eu acho que tem que ir por esse caminho aí. Tem que ir nesses médicos aí, porque são as pessoas que estão próximas de você. Senão, a experiência não é muito boa, não. Até porque a ATM, cerca de 35% ou 40% das pessoas que desenvolvem distonia, ela vende ATM, tá? Isso é de uma clínica europeia, um livro bem antigo que tem, mas eu não descartaria, não. Não arrume problema para você, não. Sergio, perdona, yo quisiera, digamos, hacer también un comentario en relación a lo que dice Alexandre. Y es que generalmente, cuando uno tiene este tipo de dificultades, al menos de lo que yo pude percibir, pasan dos cosas, digamos, como de forma natural. Una en consecuencia de la otra. La primera, si tu vida es tocar, imagínate que, vamos a colocar el ejemplo, tu vida es tocar y a ti te reconocen, te valoran y te contratan por tocar. Imagínate un modelo o una modelo. La vida, el modelo trabaja con el cuerpo y siempre está en función de tener un buen cuerpo para que precisamente sea contratado y tenga su reconocimiento y pueda vivir. Nosotros entonces, hablando propiamente de la interpretación, pues operamos es cómo me contratan, no tengo el reconocimiento cuando toco bien. Cuando yo no logro tocar bien y además le sumo a ese no tocar bien, es que estoy sintiendo algo de incomodidad o supongo que es una distonía o me dio una parálisis, la reacción inmediata, natural, es esconderme. Que nadie me vea tocando así. Voy a ver qué es lo que pasa, me voy para mi casa a estudiar más. Y es en ese estudiar más y estudiar más y estudiar más es cuando se agrava, sea distonía o sea parálisis. Supongamos que no es parálisis, es distonía. Entonces, cuando alguien siente ese primer síntoma de que hoy cogió el trombón, como siempre, y notó algo raro, la reacción natural es, uy, hay que estudiar más. Y si empieza a empeorar, entonces la siguiente reacción natural es, me escondo, no estoy por ahí, que me vean, etc. Y cuando eso empieza a pasar, entonces viene la segunda consecuencia, que te empiezas a aislar de la escena. Y al aislarse de la escena, entonces vienen otra serie de problemas, como por ejemplo el económico, y empieza a tener mucha fuerza ya la parte psicológica. ¿Por qué hago el comentario? Porque cuando pasan esas dos situaciones, aparece un tercer elemento. Es como que tú te quedas solo, ¿sí? Como que por alguna razón muchas personas se empiezan a alejar porque el contacto contigo era precisamente la calidad interpretativa, técnica. Las personas se empiezan a alejar y tú te quedas solo y tienes que aprender tú solo, en principio,
a lidiar con la parte mental. O sea, la mayoría de personas que yo he conocido con las situaciones generalmente lo hacen solo, sumando además, en el caso de Colombia, ese tipo de situaciones no son catalogados como una enfermedad profesional. Por tanto, el procedimiento que a ti te hacen o el acompañamiento es del estándar, ¿sí? Entonces, ahí es muy importante el resguardo en la familia también. Ese equipo, el que habla Alexandre, también contemplar que ese equipo sea la familia, los amigos cercanos con los que tú te puedas abrir, puedas hablar, porque cuando tú empiezas a quedarte callado, te cargas y dices, no, es que hay que estudiar más, ya llega un punto en que el trombón no va. ¿Sí? Entonces, ese equipo, la familia es muy importante. Aceptarse y tener la capacidad de escribirle un correo a Robinson. Robinson, mire, es que me pasa esto. Bueno, uno contesta, mire, haga esto, hágalo uno. Alexander, o si le escriben a Jordi, qué sé yo. Pero lo peor que pueden hacer es quedarse allá solo intentando resolver, porque, mejor dicho, eso es como un avión cuando va cayendo, ahí ya no hay reversa. Eso ya va. Entonces es mejor que eviten el impacto y busquen esos contactos lo más pronto posible para que usted pueda volver a tener la navegabilidad de su vida. Es como el aporte que quería hacer. Un saludo para Eduardo Machado, por ahí lo veo, lo admiro mucho también. Gracias, gracias. Ok. O Jorge Guerra está comentando aqui, né, que está à disposição. Aí no chat ele deixou até o próprio contato, né, telefone, para quem tiver alguma dúvida e etc. em relação à TM, né, função temporomandibular. Les presento a mi hija Ana Lucía. Hola. Hola. Bien, pues vieja. ¿Me saludaron? Te saludaron, hija, sí. William Souza está fazendo uma pergunta aqui. Algum professor poderia falar sobre doodle buzzing? ¿Sobre el qué, perdón? ¿El buzzing? Double buzzing. Double buzzing. ¿Qué es eso? Double buzzing é quando você tem aquele som que faz assim, quando você está tocando. Ah, el flurato. Não florato, mas ele faz duas vibrações. O lábio de cima vibra com uma frequência e o de baixo faz outra. Aí já. A gente chama isso de double buzzing. E não é overtone não, William. Overtone seria... Isso aqui é overtone, né? É double buzzing mesmo. O lábio de cima tem uma vibração e o lábio de baixo tem outra. Já. William, o double buzzing ele acontece justamente por isso, porque você está com um lábio de cima vibrando e o de baixo com outra vibração. Ele não está. Por que isso acontece? Seu lábio está muito distante um do outro, está muito aberto para a região que você quer tocar. Aí, à medida que você quer manter essa musculatura funcionando naquela abertura, você não consegue manter a nota. E antes dela quebrar, literalmente, ela cair, antes dela cair, ela vai fazer um vibrato, ela vai vibrar diferente e você vai ouvir duas notas. A realidade é que você vai produzir duas notas. É por isso que chama double buzzing, porque é double de dobro e buzzing de vibração dupla de duas notas que estão saindo, que ocorrem antes de você perder a nota e essa nota cair. Se você insistir em soprar, a nota vai sair dupla. Christian Lindenberg consegue fazer isso conscientemente. Tá? Mas isso aí é bem perigoso. Seu lábio está muito aberto no bocal. E por isso está aqui o bocal, né? Então, quando você vai soprar,
você faz assim e sua boca está muito aberta e você não consegue vibrar porque a boca está muito aberta, aí o lábio vibra livremente, produzindo o que a gente chama de double buzzing, tá? Então você tem que tomar cuidado, fazer estudos com canudo para diminuir essa abertura, entendeu? E trabalhar. Se você conseguir fazer buzzing, faça o buzzing com o lábio com a borda. Mas se você não conseguir, você tem que realmente pensar em algo que você não abra muito a boca quando você estiver tocando. O que está acontecendo é isso. No double buzzing é isso. Tá? Todo mundo entendeu isso aí, o double buzzing? Se não entendeu, eu explico de novo. Tá? Eu sei que é muita informação, mas é isso aí. Double buzzing é isso. Bom, gente, nós estamos aqui caminhando para o final. Eu gostaria, antes de passar a palavra para o Marcão e os nossos palestrantes aí falarem as considerações finais, eu gostaria de fazer uma pergunta para os três e gostaria que vocês fossem breves, né, mas citassem isso. Se vocês já tiveram uma vivência como professores, né, e puderam ajudar algum aluno em relação a algum desses aspectos que foram tratados aqui hoje, e algum aconselhamento, algum tipo de estratégia preventiva, né? E para vocês citarem, né, que isso é de um valor muito grande para a gente estar compartilhando aqui. Ok? Então, faço esse pequeno convite a vocês aí, vocês façam esse relato, por favor. Olha, Sérgio, eu vou falar logo por meu, né? Eu tenho pessoas que eu aceitei no curso já com disfunção de embocadura bem séria, né? Com disfunção de embocadura bem séria. Eu não digo que ele é distônico porque ele não fez o que eu disse que era para fazer, porque a primeira coisa a pessoa tem que procurar um médico, né? E aí as pessoas parecem que têm medo de médico, eu não sei. Né? O Robson já explicou a questão da vergonha de expor o problema, mas é um problema. Um jogador de futebol, quando ele não consegue jogar, ele está doente, ele vai para o médico. Né? A gente se esconde. Né? Então, assim, procura um médico. Procura um médico. E aí, dentro desse trabalho, eu já acompanhei bastante pessoas. Né? Eu já acompanhei bastante pessoas, outras estão estudando, mas eu acredito de ter mais de 30 pessoas que eu trabalhei, e ao aconselhamento é uma equipe multidisciplinar, psicólogo, psiquiatra, médico e o trabalho no instrumento. E mentorar, né? Mentorar, literalmente ser mentor, porque como o próprio Robson já o Robson já falou, precisa ter amigos, precisa ter muita gente junto e ensinar essa pessoa que está com esse problema a aprender a olhar para os lados, né? Para poder continuar com música em outras coisas e depois voltar a tocar quando é possível. Eu acho que o caminho é esse. Eu acho que a fala do Robson é muito boa, é muito conveniente, e eu também falo da questão desses encontros acontecerem com mais frequência, com mais pessoas, com outros tipos de experiência também. Eu acho que é importante demais. Então, concluindo, seguindo na fala também do Alexandre, eu não cheguei a ter essa vivência de distonia como os outros dois colegas convidados, mas nessa questão que o Sérgio fala de ajudar alunos, acontece, o que eu procuro trabalhar e focar sempre e orientar é a questão das práticas com dor. Por exemplo, sei eu, a porcentagem 80%, 90% de nós, instrumentistas de metais, somos oriundos de bandas, seja banda marcial, banda de escola, bandas de igreja, militares, enfim.
e os nossos instrumentos, por terem som, são facilmente colocados como instrumentos que têm que tocar forte, barulhentos, enfim. E isso a gente sabe que acaba acarretando em uma série de problemas. Então, quando o aluno ingressa na universidade, ele vem normalmente, ele vem com algumas práticas, não diria vícios, mas formas de tocar que com certeza prejudicam ele, vão prejudicá-lo em um futuro próximo. Então, eu procuro trabalhar com probabilidade, com possibilidade. Quanto mais tu aproximar, tu te propor a fazer práticas que vão reduzir a chance de acontecer problemas, lesões. Claro que como já exposto, existem muitas razões, muitas maneiras muitas causas de tu ter esse tipo de problema, distonias, a manobra de Valsalva, mas eu penso que tu pode minimizar, reduzir esses riscos melhor, né? Então, procurar ter práticas saudáveis, né? Não aquecer o instrumento antes de começar a praticar, fazer exercícios condizentes com o teu nível técnico, né? Não pular etapas, procurar realmente fazer um trabalho didático e de não agressão ao teu corpo, para minimizar os problemas. É claro que ninguém tá livre disso, né? Com certeza, e muitas vezes eles acontecem mesmo tu tendo essa série de práticas que são tidas como uma boa técnica do instrumento, mas eu penso que quanto mais tu puder minimizar e ter práticas mais que menos agridam o teu corpo, sejam mais naturais, melhor, né? Então a gente sabe que é comum a questão de agudo, o estudante ou às vezes alguns profissionais que criaram o hábito de tocar apertando muito, tocar muito forte, soprar de qualquer jeito, enfim, procurar reunir informações e práticas que realmente minimizem esse problema, porque com certeza eu conheço bem o Robson e o Alexandre, escutei tocando, tive muito contato com o Robson, principalmente lá em Goiânia, e não foi o caso deles, com certeza, de práticas erradas, mas acontece. Então, é isso que eu queria deixar de mensagem, assim, de consideração final para quem está nos escutando aí. Bom, Robson, Bien. Sí. fazer um relato aí, né, de uma situação que você esteve nessa posição de professor, ajudando os alunos, né, em algum tipo de problema relativo à saúde do músico, né? Sí, bueno, coincidiendo con Alexandre y Diego, es importante, creo que vayamos generando la cultura de propiciar este tipo de espacios en los eventos, ¿sí? De hecho, en el evento que yo lidero aquí, que se llama Semana del Trombón WIS, la idea es seguir generando este tipo de espacios precisamente porque son importantes, pero sobre todo son una realidad. Estas situaciones son una realidad en la actualidad y que cada día se conocen más y más casos precisamente por las plataformas que tenemos. Entonces, pues yo sí felicito al evento por generar este espacio. Y bueno, colocarme a la orden de todas las personas que tengan algún tipo de dificultad, sobre la base que yo no soy experto, ¿sí? Yo puedo ayudar basado en mi experiencia y en los propios hallazgos que yo he hecho sobre mi situación. Eso es un tema también importante a recalcar. Siempre digo, hay personas que se han dedicado a estudiar a profundidad este tema y es donde generalmente siempre hablo de Jordi Albert. Sé que pueden haber otras personas también en Estados Unidos, pero si en algo puedo ayudar a alguna persona, no duden en contactarme a través de Facebook, me pueden encontrar fácilmente. Y sí pienso que es fundamental trabajar con nuestros estudiantes, no solo el que puedan tocar muy bien, sino lo que yo mencionaba hace un rato, es que no es solo tocar el trombón. Hay que ser buen ciudadano,
hay que ser buen padre de familia, ¿sí? Hay que saber cosas básicas de la vida y a veces nosotros, o eso a mí me pasó en algún momento, que como que cuando empecé a ver ya la vida de otra manera, uno piensa, claro, son etapas quizás, pero yo pienso que hoy día no es tampoco tan rentable dedicar tu vida a estar solo en un cubículo estudiando y ya. O sea, es que la vida hoy es otra, o sea, hay que tener, y es algo que he venido recalcando últimamente en algunos conversatorios que he hecho, es en esta nueva era del mundo, y no hablo solo de la pandemia, sino antes de pandemia, se perdió el valor de tener tiempo para pensar. Y creemos hoy día que el éxito es estar todo el tiempo ocupado. O sea, el que tiene esa vida activa, que no tiene tiempo ni para tomarse un tinto con una persona, entonces es perfecto. Y al contrario, porque los grandes filósofos de la antigüedad y de otros siglos atrás siguen vigentes hoy? Platón y todas esas personas, porque ellos se sentaban no un día ni una hora, se sentaban meses a pensar sobre una situación, a encontrar la lógica de las cosas. Y fíjense que quizás uno en el mundo de hoy no tiene esa costumbre de decir, al día voy a sentarme 40 minutos en un lugar tranquilo, en paz, a pensar. ¿No? Tú todo el tiempo estás haciendo mil cosas. Y esa misma lógica se la llevamos a los estudiantes. Entonces, he tratado de venir haciendo esa reflexión también, que nosotros como formadores, en mi caso de la educación superior, es importante, claro, el estudiante debe tener unas competencias que exige el plan de estudios, ¿sí? Sin embargo, hay otra labor fundamental que está en ese currículo oculto, es el formar un ser humano pensante, y que sobre todo que el conocimiento que adquiera sea en servicio y en función de la sociedad. No es para mí, porque si fuera para mí yo no estaría aquí hoy diciendo lo que estoy diciendo. El conocimiento realmente es para enriquecernos todos. Y a partir de ahí entonces aparecen aspectos como el autocuidado en el estudiante también, ¿sí? Eso es un tema fundamental. Las buenas prácticas, lo que se habla hoy del estudio inteligente, es importante. Costumbres como tener un diario de campo, de estar apuntando mis cosas. Si no es con el papel y la hoja y el lápiz, entonces en el iPad o por notas de voz. Eso creo que es muy importante. Y algo muy fundamental que yo sí creo es que cada vez debemos de tener unas mejores redes de cooperación y una comunicación directa y constante con todas las personas que conocemos para estar al tanto de qué está pasando, de qué personas necesitan apoyo y uno cómo podría incluso aportar y ayudar. Básicamente esa es la reflexión final que haría. Ok, obrigado. Eu vou fazer comentário final aqui também, antes de passar a palavra para o Marcão. E a associação, ela já aí há uns bons 10 anos, pelo menos, já tem construído esse espaço, né? Tanto de haver uma mesa redonda como essa aqui, né? Estamos aí com mais de 100 participantes aqui nessa mesa de hoje, né? Então, assim, isso é uma oportunidade para todos nós. A questão do simpósio científico, que reúne, entre outros trabalhos dessa área de saúde do músico. Dizer mais uma vez da nossa revista científica, que já tem números aí ao longo de 3 anos, e estão ampliando essas produções. Inclusive, uma das sessões é da saúde do músico. E dizer também que, assim, eu faço parte de um programa de pós-graduação, talvez um dos poucos no Brasil, se não o único, aí eu não dou essa notícia, mas que contempla essa questão dentro da linha de performance musical, mas aspectos da saúde do músico. Eu sou orientador de alguns alunos e todo ano tem seleção, então é uma ação que a gente está fazendo também, contribuindo, além do âmbito
exclusivamente de trombone, mas assim, contribuindo para que essa questão da saúde do músico seja cada vez mais democratizada e que o maior número de pessoas, músicos, possam ter acesso às informações adequadas, né, para tanto a questão preventiva quanto a questão do estudo mesmo sobre o assunto. Então, eu agradeço a oportunidade, Marcão, de você ter me convidado para ser o mediador aqui dessa mesa e parabenizo também por toda a organização do festival e pela ideia de ter tido essa inclusão de uma mesa redonda para tratar desse assunto especificamente da saúde do músico. Obrigado. Gente, realmente foi um seminário, uma mesa redonda que trouxe muitas informações valiosas para todos. Eu gostaria de agradecer imensamente. Graças, professor Robinson. Muito obrigado, professor Alexandre. Muito obrigado, professor Sérgio Rocha. Muito obrigado, professor Diego, né? E que vocês continuem com essa ideia colaborativa, com essa vontade de ajudar a ABT, né? E também essa vontade que eu sei de todos de levar conhecimento e ajudar as pessoas que necessitam e sempre num momento que é muito delicado para eles, né? É sempre num momento de problema, é sempre num momento de que a pessoa precisa de auxílio, precisa de ajuda, e vocês sempre trazem esse braço amigo, essa palavra amiga, né, para todos que precisam de apoio, né? Parabéns por essas atitudes, parabéns pela mesa redonda de hoje.